Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Temos diante de nós um texto do Evangelho, tirado do capítulo 9, dos versículos 32 a 38. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Amados e amadas de Deus, no primeiro momento do Evangelho, Jesus tem diante de si um homem mudo, um homem possuído por um demônio que o impedia de falar. Jesus liberta este homem, Jesus expulsa o demônio deste homem. Agora este homem pode falar, este homem pode se comunicar com a voz, este homem foi libertado da sua mudez. Qual é a atitude das multidões? Diz o texto do Evangelho: as multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Amados e amadas de Deus, as multidões são capazes de se admirar, são capazes de perceber aquilo que Deus está fazendo, através de Jesus de Nazaré, a ação de Deus na história, libertando as pessoas, curando as pessoas, colocando em movimento o reino de Deus. As multidões se admiram por aquilo que Jesus está fazendo, as multidões se admiram pela ação de Deus na história de Israel. Bonita a atitude das multidões, atitude que deve ser nossa hoje também, se admirar diante daquilo que Deus fez, se admirar diante daquilo que Deus faz. E agora a atitude de reprovação dos fariseus, gente que tem o coração fechado, gente que não é capaz de perceber a ação de Deus e por isso atribui aquilo que Jesus está fazendo à ação do demônio. Então dizem, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Amados e amadas de Deus, isto é pecar. Pecar contra o Espírito Santo, pecar contra Deus, quando você não é capaz de perceber a ação de Deus, quando você não é capaz de perceber o óbvio, a ação de Deus. É o que fazem aqui estes fariseus. Atribuem aquilo que Jesus faz à ação do demônio, à ação de conluio com o chefe dos demônios. Ao contrário, Jesus age pela força de Deus, Jesus vai colocando em movimento o reino de Deus, Jesus age em nome de Deus, ele é o próprio Filho de Deus no meio dos homens. E continua o Evangelho: Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Jesus vai de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, colocando em movimento o reino de Deus através da sua pregação, através dos seus gestos, através das suas curas, através das libertações que ele vai realizando. Ele vai colocando em movimento o reino
de Deus. Continua o Evangelho: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Amados e amadas de Deus, Jesus não é indiferente diante das multidões, Jesus não é indiferente diante do sofrimento das multidões, Jesus não é indiferente diante do sofrimento do povo. E Jesus aqui se compadece das multidões. Por quê? Porque estão cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor, ovelhas sem rumo. Jesus aqui então se compadece das multidões, porque estão cansadas e abatidas, aqui estão desesperançadas, estão como ovelhas sem pastor. Então Jesus diz aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Deus é o dono da messe. O nosso papel é pedir a Ele que sempre mande mais trabalhadores para a messe, para a colheita. É o que devemos fazer hoje também, quando rezamos pelas vocações, quando rezamos ao Senhor da messe que olhe por nós. Que este Evangelho nos ajude verdadeiramente a perceber a obra de Deus, perceber aquilo que Deus está fazendo no meio de nós, aquilo que Jesus continua realizando através da sua igreja, através do anúncio da palavra, através da Eucaristia, através da vida da comunidade. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Este foi o Momento Catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.